Olá, tudo bem? E aí, como você está? Vem acompanhando nossas aulas, fazendo os exercícios, praticando, estudando. Legal. Espero que esteja tudo tranquilo, espero que esteja tudo bem. Bom, nas últimas aulas nós trabalhamos toda a parte de ecossistemas da Terra. Então nós vimos as matas, florestas e por aí vai. Agora nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a vida aquática, tá? Então na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os ambientes costeiros e a degradação desses ambientes e alguns tipos de vida aquática, tá? É o primeiro momento então que nós vamos começar a fazer esse trabalho falando um pouquinho aí da vida aquática, certo? Vamos lá então. Primeira coisa que a gente tem que definir é um ecossistema aquático. O que são ecossistemas? Quando a gente fala em ecossistemas, nós estamos falando do quê? Num conjunto de comunidades que interagem entre si, tá? E com os fatores abióticos do meio. Vamos lembrar que fator abiótico é aquele fator que não depende da vida, não depende da biologia, como, por exemplo, o tempo e o clima, ok? Bom, comunidades são grupos de vários tipos de populações que têm várias espécies. Então, quando eu falo um ecossistema, eu estou falando exatamente numa relação de várias estruturas, como você vê aqui. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho vários ecossistemas, tanto terrestre quanto aquático, ok? Bom, aí nós vamos falar do costeiro. O que é o ecossistema costeiro? O ecossistema costeiro é aquele ecossistema que está próximo à margem, então está próximo à Mata Atlântica e tem características muito semelhantes, ok? Quando a gente fala em ecossistemas costeiros, nós vamos pensar nos manguezais, nós vamos pensar nas restingas, nas praias, como muitos aqui já conhecem, tá? Rochedos e outras formas de ecossistemas costeiros. Essas estruturas, manguezais, praias, rochedos, é o que a gente chama de ambiente fluvial costeiro. Então vamos lá. O ecossistema ele tem vários ambientes. Um desses ambientes pode ser, por exemplo, o manguezal. Pode ser, por exemplo, um costão rochoso, tá? Então, quando a gente fala em manguezal, tá? O que é o manguezal? O manguezal é um ecossistema caracterizado por muitas árvores adaptadas à água do mar, que é a água salgada, grandes raízes aéreas, tá? E pneumatóforos, ou seja, ela faz a fotossíntese pela raiz também, tá? É uma parte, o manguezal, é onde você tem o encontro do rio com o mar, tá? O manguezal é uma região onde existe muita vida. Muitos podem falar assim, nossa, mas o manguezal, Everson, é um brejo, é um barrão e tudo mais. Não, existe muita vida no manguezal, ok? O problema é o seguinte, quando a gente fala em ambientes aquáticos, a gente tem que lembrar também da degradação que vem acontecendo nesses ambientes. E a degradação, ela tem que ser entendida como o quê? Como desequilíbrio, tá? O que a gente chama de trauma ecológico, resultante principalmente da ação de quem? Do homem, tá? E aí o que acontece? Essa degradação, ela vai gerando uma série de destruições, tá? Que também podem ocorrer de outras maneiras. Então, quando a gente fala na degradação ambiental, a gente tem que pensar como que isso acontece. E a degradação ambiental, nós vamos ter, olha a lista de quantas coisas podem provocar essas degradações dos ambientes costeiros. Expansão urbana, atividade industrial, atividade portuária, agrícola, derramamento de petróleo, turismo e o aquecimento global. Então você olha aí, todas com influência direta do ser humano, ok? Bom, degradação pela expansão urbana é quando você começa a crescer demais em relação. Então pensa, por exemplo, numa praia. Há 20 anos atrás não tinha uma casa em volta daquela praia. Hoje você volta naquela praia e está cheia de prédios, tá? Então o que vai acontecer ali? Nós vamos ter esgoto sendo lançado no mar, nós vamos ter a sujeira, tá? Nós vamos ter doenças que vêm junto com a chegada de muitos seres humanos ali naquela. Nós vamos ter o desmatamento. Isso é uma degradação provocada pela expansão urbana. Aqui nós vemos uma imagem de como isso acontece. Então veja essas construções e veja a quantidade de sujeira que vai se acumulando ao redor ali da água, ok? Bom,
Atividade industrial. Então, na atividade industrial, nós vamos ter poluição, muita fumaça, sujeira, água que a empresa usa para fazer a lavagem industrial e descarta nos manguezais, provoca a destruição da mata, redução da quantidade e qualidade das espécies aquáticas, isso pela atividade industrial. Tá? Aqui um exemplo de uma atividade industrial próxima à Mata Atlântica. Isso daqui você vai para Cubatão, Santos, você vai ver essa imagem com facilidade, ok? Atividade portuária, então a gente tem ali próximo ao porto derramamento de petróleo, a gente vai ter pouca biodiversidade, nós vamos ter poluição de rios, poluição de mananciais, tá? Então, queira ou não, a atividade portuária também é um problema da degradação dessas regiões. A degradação pelo derramamento de petróleo, é só você voltar um pouquinho nas notícias, logo no começo de 2020, e você, finalzinho, né, você vai ver sobre as manchas de óleo no litoral do Nordeste. Final de 2019, as manchas de óleo no litoral do Nordeste. É o quê? O derramamento de petróleo. De repente veio uma mancha de petróleo e ninguém sabia de onde tinha vindo aquela mancha. Então aí nós vemos de novo, né, uma imagem triste, por exemplo, do pássaro que acaba morrendo por causa dessa camada, essa película de petróleo ao redor do seu corpo, tá? Então, o derramamento de petróleo é um problema gravíssimo também. Atividade agrícola, pode parecer que não, mas de repente uma atividade agrícola, ela pode estar longe do mar, até estar longe de um rio. Só que a chuva acaba levando, por exemplo, o excesso de defensivo agrícola, né, para o rio. E isso chega, de certa maneira, ao mar, tá? Então, nós vamos ter aí declínio da biodiversidade, redução na qualidade de pescado e por aí vai. Aquecimento global, queira ou não, é uma realidade, e o aquecimento global vem provocando exatamente o quê? O aumento do nível dos oceanos, tá? E aí você tem algas nocivas, extinção de espécies de animais e vegetais, perda de habitat, declínio da biodiversidade. Aí vem se detectando muito, por exemplo, o aquecimento global, a morte dos corais. Queira ou não, o coral ele está no reino animal. Tá? A gente olha para isso aqui, pode achar, alguns podem falar, é pedaço de pedra. Não, isso daqui é um animal. Tá? Só que é um animal que não se movimenta, que já já nós vamos ver na classificação da vida aquática. Ele é séssil, tá? Não tem movimento. A enchente também é uma degradação que vem provocada pelo aquecimento global, o excesso de chuvas, gerando enchentes. Essa água que lava a cidade da enchente vai também para o litoral, vai acabar caindo no mar, vai levar poluentes e por aí vai. E o turismo, tá? Pode parecer que não, mas o turismo também, ele gera uma degradação. Afinal de contas, mais pessoas nesse lugar, nós vamos ter mais lixo, nós vamos ter degradação de matas, nós vamos ter extinção de espécies. Então, por isso que muitas regiões elas têm o controle da quantidade de turistas que podem frequentar aquela região, exatamente para evitar esse tipo de degradação. Infelizmente, nem todas as regiões têm esse tipo de controle, tá? Agora, falando sobre a vida aquática, quando a gente pensa em vida aquática, a quantidade de espécies presentes no mar, presentes nos rios, nos lagos, é muito grande. Então, falando da vida aquática, falando em mar, nós vamos fazer o seguinte: os seres vivos do ambiente aquático, ele vai ser dividido em 3 grupos. Então, para a gente entender os seres vivos do ambiente aquático, nós vamos analisá-los em 3 grupos. E nessa imagem você vê os 3 grupos. E quais são os 3 grupos? O plâncton, o nécton e os bentons, tá? Poxa, Everson, mas o que é o plâncton, o que é o nécton, o que é o bentons? Calma, que agora a gente vai estudar um de cada vez e vamos analisar um de cada vez. Bom, o plâncton, ele é formado exatamente por organismos microscópicos, tá? Ele não tem capacidade de vencer correnteza, exatamente porque são organismos muito pequenos. Então, ele flutua passivamente em águas superficiais. Geralmente, as algas unicelulares, tá? As algas formadas por única célula, é o plâncton. O plâncton, ele tem 2 tipos. O fitoplâncton, fito quer dizer que vem do reino
que na verdade o prefixo ficto seria de vegetal, mas não que seja do reino vegetal, do reino plantae, mas é algo relacionado a vegetal, fitoplâncton, e zooplâncton. Zooplâncton tem relação com animal, tá? Então, fitoplâncton e zooplâncton, tá? O fitoplâncton, então olha só, é plâncton formado por organismos vegetais, e a sua grande maioria é o quê? Microscópica, ok? Capacidade de locomoção ele não tem, e ele vive na onde? Oceanos, mares e na superfície das águas salobras, doces ou lagos, superfície. Os zooplânctons são pequenos animais e larvas, tá? De inúmeras espécies, e a grande maioria microscópica, tá? Então, olha só, o zooplâncton, tá? Os seres do zooplâncton, eles têm alguns dispositivos para flutuar. Algumas espécies boiam, algumas espécies tornam o corpo mais leve, tá? E aí nós vamos entender no plâncton como exatamente o início da cadeia alimentar marinha. Então, a vida aquática, o início da cadeia alimentar, ela vai acontecer na onde? No fitoplâncton, tá? Então, o fitoplâncton é o que dá início, seriam os produtores, né, dentro da vida aquática. Então, quando a gente pensa numa cadeia alimentar aquática, nós vamos começá-la por onde? Pelo fitoplâncton, ok? Bom, o nécton já é um grupo de seres formado por animais capazes de nadar. Então, são aqueles peixes, tartarugas, mamíferos aquáticos, tá? Que a gente chama de organismos nectônicos. Então, são aqueles que nadam, que conseguem se deslocar ativamente, que conseguem superar as correntezas. Pô, Everson, mas eu estava assistindo Nemo, inclusive é um filme muito legal para você ver esses três grupos, né? O Procurando Nemo. Eu estava assistindo Nemo, aí mostrou lá as tartarugas pegando a corrente marítima. Lógico, se eu tenho um fluxo de água, para que eu vou nadar? Tá? Então, a lógica das tartarugas é exatamente aproveitar o fluxo de água para se deslocar com velocidade, que é a corrente marítima que eles chamam de CLA. Né? E os bentos, que são aqueles organismos que vivem com o substrato. O que é o substrato? O substrato é o solo. Eles vivem em contato com o solo. E aí vem essa palavrinha. Eles vivem de forma fixa. Então, olha aqui, ó, séssil. Toda vez que a gente falar que um ser é séssil, você vai lembrar que ele está parado, que ele está fixo, tá? Então, lembra que eu te falei agora há pouco dos corais? Os corais formam exatamente o grupo dos bentos. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo com relação a esse assunto? Entendeu? Na boa? Tá? Então, agora, o que eu vou querer de você é o seguinte. Eu vou querer que você pegue o seu livro e faça a leitura das páginas 98 a 104. Tudo isso que a gente conversou está exatamente nessas páginas. E depois faça os 5 exercícios da página 112, os 5 primeiros exercícios. Aí você vai treinar bem. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Fique à vontade para perguntar. Beleza? Tranquilinho? Então tá. Bons estudos para você e até a próxima aula.